Olá! Sabe, toda vez que a gente usa uma IA como o ChatGPT, a gente está, na prática, enviando nossas perguntas, nossas ideias, às vezes até informações bem confidenciais, para servidores de grandes empresas. Mas, e se tivesse um jeito de pegar esse controle de volta? Hoje, a gente vai descobrir como rodar essas inteligências artificiais superpoderosas direto no nosso computador, mantendo nossos dados exatamente onde eles deveriam estar com a gente. E a gente já começa com essa pergunta que é bem direto ao ponto. Você confia seus segredos ao ChatGPT? Pensa bem, é uma questão de privacidade que está ficando cada vez mais séria. E olha, talvez no final dessa nossa conversa aqui, a sua resposta para essa pergunta mude um pouquinho. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos mergulhar no perigo que é deixar nossos segredos na nuvem. Depois, a gente fala da solução, a revolução da IA local. Em seguida, vamos entender a pecinha mágica por trás disso, os chips NPU. Na quarta parte, é mão na massa, um guia prático para começar. E por fim, a gente fecha discutindo por que o futuro da IA é e tem que ser local. Então, vamos lá. Começando pelo problema. Usar uma IA na nuvem é muito prático, a gente sabe. Só que essa conveniência toda tem um preço. E na maioria das vezes, esse preço é a nossa privacidade e a nossa segurança. Essa imagem aqui, ela resume o problema de um jeito bem simples. Cada pergunta, cada conversa, cada pedaço de informação que a gente manda para uma IA na nuvem viaja pela internet e fica guardado em servidores que não são nossos. Isso cria um rastro de dados que fica ali, vulnerável a ataques, a vazamentos e até a usos que a gente nem imagina. E os riscos, como a gente pode ver, são bem concretos. Fontes como a NTT Data já alertam direto sobre o vazamento de dados de empresas, o roubo de propriedade intelectual e até mesmo a vigilância em massa, que vai aos pouquinhos acabando com a nossa privacidade. E essa citação aqui, nossa, ela é brilhante. Ela mostra que o buraco é mais embaixo. O problema vai além de um simples vazamento de dados. É sobre a confiança. Quando a gente não sabe mais onde nossos dados estão ou como estão sendo usados, a base de toda a nossa vida digital começa a balançar. Ok, mas chega de falar de problema, né? Qual é a solução? A resposta está numa revolução que está acontecendo meio em silêncio agora mesmo. A IA local. É ela que nos devolve o que a gente chama de soberania de dados. Soberania digital parece um termo chique, mas a ideia por trás é bem simples e poderosa. É ter o controle sobre as nossas próprias coisas digitais. Significa que nossos dados, nossos programas, nosso hardware, tudo isso passa a trabalhar a nosso favor seguindo os nossos interesses, e não os de uma empresa gigante lá do outro lado do mundo. E as vantagens de trazer a IA para dentro de casa? Ah, são gigantes. Privacidade total, porque absolutamente nada sai do seu computador. Custo zero, nada de mensalidade. Controle absoluto sobre qual modelo de IA usar e como ele vai se comportar. E de quebra, ainda funciona offline, com respostas na hora, sem depender de internet lenta. Tá, legal, alguém pode estar pensando, mas o meu computador vai aguentar rodar uma IA tão poderosa assim? E a resposta hoje em dia é sim. E o segredo está numa pecinha de hardware que talvez já esteja aí no seu bolso ou na sua mesa agora mesmo. A gente está falando da NPU, Unidade de Processamento Neural. Pensa nela como se fosse um cérebro extra, dedicado só para fazer tarefas de IA. É um componente que empresas como a Intel e a AMD já estão colocando direto nos seus processadores mais novos. E por que isso muda o jogo completamente? Bom, esse slide aqui mostra a diferença. Enquanto rodar IA no processador normal ou na placa de vídeo consome uma energia danada e esquenta a máquina, a NPU faz a mesma coisa com uma eficiência energética brutal e ainda deixa o resto do computador livre para outras tarefas. E olha, isso não é coisa de ficção científica, não. As NPU já estão aí, trabalhando sem a gente nem notar. Sabe aquele desfoque de fundo perfeito nas chamadas de vídeo? Ou a criação de uma imagem a partir de um texto num programa de edição? Pois é, muitas vezes é uma NPU que está ralando ali nos bastidores. Ok, já entendemos o porquê e o quê. Agora vamos para a parte mais legal, o como. Como é que qualquer pessoa, em casa, pode começar a usar uma IA local, tipo agora? Para nossa sorte, a comunidade de IA de código aberto criou umas ferramentas fantásticas que deixam esse processo muito, mas muito fácil. As duas mais famosas que a gente vai focar aqui são o LM Studio e o Ollama. Elas são as chaves que abrem essa porta. A escolha entre as duas vai depender do perfil de cada um. O LM Studio é perfeito para quem está começando. Tem uma interface gráfica que parece muito o ChatGPT, é só apontar e clicar.
Já o Ollama é o queridinho dos desenvolvedores. É super leve, rápido e funciona pela linha de comando. Ótimo para integrar com outras coisas. E começar com o Ollama é ridiculamente fácil, mesmo para quem nunca abriu um terminal na vida. É basicamente baixar o programa, abrir o terminal e digitar um comando simples como Ollama run Llama 3. Na primeira vez, ele vai baixar o modelo e, em minutos, pronto, já dá para começar a conversar com a sua IA totalmente privada. E o que não falta é modelo incrível disponível de graça. Tem o Llama 3, da Meta, o Mistral, o Phi 3 da Microsoft. E aqui vai uma dica de ouro. Comece pelas versões menores, de 7 ou 8 bilhões de parâmetros. Elas já são extremamente inteligentes e rodam super bem em máquinas com 16 GB de RAM, às vezes até com menos. E com isso, a gente chega na grande conclusão de toda essa história. A capacidade de rodar IA localmente não é só um truque de tecnologia, sabe? É uma mudança fundamental na nossa relação com o mundo digital. E o ponto central é esse: poder processar informações de forma privada no nosso próprio aparelho, sem depender de mais ninguém. Isso não é só uma conveniência. É a base para o futuro da nossa liberdade e da nossa autonomia no mundo digital. O controle, finalmente, na mão de quem usa. E agora eu queria muito abrir a discussão. O que vocês acharam dessa mudança para IA local? Alguém aí já testou essas ferramentas? E mais importante, qual outro assunto de tecnologia vocês acham que merece uma explicação detalhada aqui no canal? Deixem as respostas aí nos comentários. A participação de todo mundo é o que ajuda a gente a criar os próximos conteúdos. E claro, se você curtiu essa análise e quer continuar desvendando o mundo da tecnologia, não esquece de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!